A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, querido e amado aluno da Escola Bíblica Dominical. Lamento por não ter postado a escola de número 7, da semana passada. Felizmente passando por umas sérias modificações e não deu para mim conseguir concluir a lição. Hoje nós estamos na lição número 8, eu te convido a se inscrever no canal, me acompanhar até o final do vídeo. A lição ela tem um forte reforço para nosso intelecto espiritual, para a nossa vida individual também. Se inscreva, acione o sininho, deixe seu comentário, deixe o like, compartilhe o vídeo, leve a palavra de Deus. A revista que nós estamos estudando é a revista Betel, a soberania de Deus e o poder, a soberania e o poder de Deus na preservação do seu povo. E a revista ela trata a respeito da passagem do livro de Esther. O comentarista da revista deste ano, no primeiro trimestre do ano de 2021, é o Bispo Abner de Ferreira. A lição é a lição de número 28, do dia 21 de fevereiro, a ousadia do cristão diante dos infortúnios. Muito bem? Texto áureo. Então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual a tua petição? Até metade do reino se te dará. Esther capítulo 5, versículo 3. Verdade aplicada, ousadia. A ousadia do cristão se baseia no poder do Espírito Santo, na fé firmada em Deus e na sua palavra. Primeiro objetivo da nossa lição, mostrar que devemos ser ousados. Segundo objetivo de nossa lição, explicar que para Deus nada é impossível. Terceiro objetivo de nossa lição, destacar as vantagens de se fazer um planejamento. Muito bem? Para quem acompanha com a Bíblia Sagrada, a lição da Escola Bíblica Dominical e o raciocínio que o pastor nos expõe, ela está localizada no livro de Esther, no capítulo 5, versículo 1º, 2º, 3º, 4º e 5º versículos. Muito bem, vamos à introdução da nossa lição. Através do exemplo de Esther, aprendemos a necessidade de agirmos confiando no Senhor, procurando permanecer na direção do Espírito Santo, superando todas as situações aflitivas de nossa alma. Esther preconiza que em tudo é importante ser fiel a Deus. E Deus tem compromisso com os fiéis. Olha, muito bom fechamento da introdução. O pastor nos traz, com o comportamento de Esther. Afinal, não são as palavras de Esther, mas a interpretação que o texto nos traz sobre ela preconizar a fidelidade com Deus. E ele fecha dizendo que Deus ele tem compromisso com os fiéis, procurando permanecer na direção do Espírito Santo. Amado, por quê? A lição de hoje, ela é comportamental. Vai falar muito sobre questões, sobre situações que ocorrem na nossa vida cotidiana. A ousadia é uma situação que se manifesta através de nós em algum momento em que passamos em alguma situação, em alguma questão em que vamos resolver. E isso demonstra a qualidade de uma pessoa audaciosa, destemida, coerente e elegante. Por isso, justamente por isso, não pode ser confundido com pessoas prepotentes simplesmente que agem pelo seu próprio instinto, agindo da maneira que lhe bem couber e que acham que vai resolver a situação. E não é bem assim que nós compreendemos. Nós que temos a mente de Cristo temos o papel de reagir como verdadeiros cristãos diante de qualquer que seja a situação, diante de qualquer que seja a questão, com a conclusão e as respostas nas mãos pela direção do Espírito Santo. É diferente de quem age pelo instinto, que quer resolver até mesmo às vezes na força do braço. E o papel do cristão não é esse sobre esta terra. Estar na presença do Espírito Santo, estar na presença de Deus, na companhia do Espírito Santo, faz toda a diferença na ocasião em que nós temos que ser, em que nós temos que aplicar a ousadia. Não nos calar, não nos prostrar, não nos agachar diante do problema, mas sim enfrentar e seguir em frente como verdadeiro cristão. E é o Espírito Santo. Por quê? Na direção do Espírito Santo. Porque é na presença de Deus e na direção do Espírito Santo que ele vai te direcionar de modo que você lute, demonstrando o papel do verdadeiro cristão. E aí você vai poder dizer como Paulo em Filipenses capítulo 3, versículo 14. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muito bem? E tem mais uma palavrinha dessas palavrinhas que aparecem nas nossas revistas. Preconiza. O que significa esse preconiza? Significa recomenda. Tá? Então Esther recomenda que sejamos fiéis ao Senhor. Muito bem? Primeiro ponto da nossa lição. Devemos ser ousados.
Se você é cristão e se sente cabisbaixo e sem entusiasmo, preste atenção no que a Bíblia diz, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor, de moderação. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Esther tinha uma vida comprometida com Deus, pois tinha certeza de que Deus ouve as nossas orações. Ela foi ousada, adentrando a presença do rei sem ser convocada. E a Bíblia nos encoraja ainda mais dizendo: vigiai, estar firmes, pois na fé portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. 1 Coríntios 16, 13. Muito bem, queridos. Observe, adentrando a presença do rei sem ser convocada. Naquela época existia o comportamento dentro da monarquia. O rei ele tinha toda a autonomia. Não é a primeira vez que eu digo, não é a primeira lição, mas abaixo de Deus a autoridade era o rei. Então ele tinha o poder da vida e da morte. Então as pessoas tinham até um conceito antecipado, por antecipação do rei. E na conduta do palácio de Babilônia era proibido que qualquer pessoa, não somente a esposa, qualquer pessoa entrasse à presença do rei sem ser convidado, sem ser chamado por ele. Então ela não poderia entrar lá de forma alguma. Então o que a Esther fez? Após ela fazer tudo que ela precisava, após fazer tudo o que? Ter jejuado, ter orado, ter buscado ao Senhor, estando na direção de Deus, ela confiou que o Senhor estava a fazer de companhia dela e atuou sem titubear. Mas observe, amado, ela fez todo o planejamento, ela fez tudo correto. Ela fez o jejum, orou, buscou, aguardou a presença do Senhor, ela não ouviu a voz do Senhor, então ela atuou porque ela acreditou que o Senhor era com ela. Então ela foi sem titubear. Sem titubear eu quero dizer sem duvidar, né? Ela tinha conhecimento de onde ela poderia ir, que era até o átrio do pátio. Ela não dirigiu a palavra do rei em momento algum, então observe que ela agiu com sabedoria. Ela não foi uma pessoa imprudente. Chegou lá no meio do pátio do rei gritando: "Ah, rei! Quero falar com você!" Ela não fez isso, né? Ela foi até lá no pátio e colocou-se à posição de onde o rei pudesse vê-la, pudesse atentar a ela e chamá-la. Então, ela fez a parte dela, ficou na posição onde ela pudesse chamar a atenção dele, e o resto o Senhor fez, que foi fazer o que? Direcionar a atenção do rei até a pessoa de Esther, para que as coisas continuassem acontecendo. Muito bem? 1 em 1 da nossa lição. A ousadia de Esther. A prática da ousadia é uma arte de portar-se corajosamente diante dos desafios da vida. Podemos observar vários homens de Deus na Bíblia que foram ousados diante do perigo. Davi contra o gigante Golias, o profeta Elias contra os 450 profetas de Baal, Josué diante das muralhas impenetráveis da cidade de Jericó, Pedro e a ordem para andar sobre as águas. Quando analisamos o livro de Esther, notamos que após o relatório de Mardoqueu sobre a sua posição no palácio, ela foi movida por uma ousadia extraordinária em buscar a Deus. Os apóstolos, de igual modo, buscaram em Deus a ousadia necessária para continuarem anunciando a palavra de Deus. Mesmo diante das ameaças sofridas, sentir-se seguro em Deus nos faz ser ousados diante das adversidades. A ousadia de Esther. O bispo, ele nos dá aqui vários conceitos sobre pessoas que tiveram ousadia no momento de aflição, de dificuldade. E vale se lembrar, que lamentar não ia resolver nada, nem para Esther, nem para Davi, e também para Pedro lamentar não ia resolver. Esther, ela diante da situação, ela tomou uma providência imediata, na causa apresentada. Ela não esperou que o problema agravasse. De imediato ela tomou uma atitude e logo atuou em um plano. Então ela simplesmente não tomou uma atitude e já foi agindo de qualquer forma. Ela pensou passadamente, fez uma programação do que é que ela ia fazer e ela não ficou esperando que a morte viesse se manifestar. Tá? A palavra de Jesus para todos nós no Evangelho de João capítulo 16 e versículo 33 diz o seguinte: tem bom ânimo. Isso não deve ficar só na palavra, mas ela deve se aplicar à nossa vida, ao nosso cotidiano. Se Davi ficasse vendo o gigante, desencorajando, falando aquelas coisas feias, para o exército de Israel não fizesse nada, assim como os outros também não estavam fazendo, ele ia entrar na inércia que os demais estavam. Esse é o perigo.
nós sermos influenciados por uma sociedade que não quer que nós não nos movemos e também não transpassamos a ideia do que pensamos. Tá? É o segredo. Esther, ela não se lamentou, ela simplesmente foi na delegacia do Senhor e deu parte. E depois ela só concluiu o que o Senhor tinha predestinado para ela. Tá? Então, nós devemos fazer a nossa parte. A palavra do Senhor Jesus Cristo é uma palavra de ânimo, para termos ousadia. Né? Nós não estamos neste mundo para passar uma temporada. Ele disse que por aqui teríamos aflições, mas ele não disse que teremos aflições no céu, somente aqui. Tá? Muito bem. 1 e 2 da nossa lição. Não seja covarde. Deus não quer pessoas covardes para trabalhar em sua seara, mas pessoas dispostas, corajosas, como o apóstolo Paulo, que deixou registrado as seguintes palavras de encorajamento. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. A covardia é um reflexo de quem não tem comportamento corajoso. Uma coisa que Esther nos ensina é que não devemos ser covardes perante os problemas. A Bíblia aborda a covardia com rigor. Entre o exército judeu, o covarde deveria voltar para casa. Além de não ser vantajosa sua presença, ele poderia corromper os outros com a sua fraqueza. Muito bem, amados. Uma das características que está imposta às pessoas no momento de dificuldade, de resolver uma questão, uma situação, é a falta de ter coragem, que dá-se ao título de covarde. O texto ele nos traz um ambiente teotestamentário e faz uma referência a proclamar o Evangelho. Ele sai do contexto de Esther e entra na vida de Paulo, que era um compromisso que Paulo tinha. Mas ao mesmo tempo, a estrutura familiar também, nós temos um ministério que não só pode ser desamparado e precisa ser desempenhado dentro do lar. Cada pessoa, cada um de nós representamos um ministério dentro do nosso lar, não podemos nos acovardar diante de cumprir esta tarefa e cumprir com excelência. O comportamento em qualquer outro ambiente vai demonstrar aquilo que estamos carregando de dentro do nosso lar. Se somos covardes, estamos carregando covardia de dentro do nosso lar. Se estamos sendo ousados, estamos levando a ousadia que herdamos dentro de nosso lar. Então, é muito importante. Logo, eu preciso ensinar que assim que se percebe a repudiar, assim que se percebe tal sentimento, repudiá-lo é necessário, se faz necessário, tá? Para que a gente possa ter uma vida com um desenvolvimento social melhor. Em Provérbios capítulo 24, versículo 10, o sábio Salomão ele escreveu o seguinte: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, mesmo que seja um desafio, encare de frente, não tenha medo, não tenha receio, mas lembre-se que, além dos demais, você tem um Senhor que te acompanha e um Espírito que te dirige. 1 e 3 da nossa lição. Seja corajoso. Coragem é o oposto da covardia. A coragem é uma das características dos que confiam no Senhor. O autor da Epístola aos Hebreus esclarece o real motivo pela qual podemos entrar no Santo dos Santos e viver as promessas de Deus. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Hebreus 10, 19. Nossa ousadia não se fundamenta no fato de sermos autossuficientes ou dignos, mais do que Cristo se fez por nós. Ao longo dos séculos, muitos servos corajosos tomaram posição como aguerridos adoradores do Senhor e foram vencedores diante de seus adversários. Olha só, antes a gente falou de covardia, agora vamos falar de coragem, Que coisa boa. Uma das características dos que confiam no Senhor verdadeiramente. Veja que Paulo ele nos orienta a usar de ousadia ao entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Deve ser ao fato de que é necessário ter essa coragem, não ter medo daquele que nos libertou, O fato é, expressar o ser cristão que existe dentro de cada um de nós é o nosso grande papel, é o nosso grande desafio na sociedade corrompida em que estamos envolvidos. Quando as pessoas se veem em um lugar de status, em uma situação em que é compreendido como quadrado a pessoa que se manifesta, um cristão verdadeiro, ela sente a necessidade de expor aquilo com que ela acredita, e para isso é necessário coragem. É o momento em que nós separamos os homens dos meninos, os espirituais.
O primeiro passo para a salvação, ela nos remete a uma ousadia que tivemos em aceitar o Senhor Jesus Cristo, deixando tudo para trás. Para garantir que esse passo continue, é necessário considerarmos tudo perda para termos Cristo como ganho. Encerrando o primeiro ponto da nossa lição, eu ensinei que Deus não quer pessoas covardes para trabalhar em sua seara, mas as pessoas dispostas e corajosas. Muito bem, segundo ponto da nossa lição, para Deus nada é impossível. A rainha Esther procurou apoio do povo judeu quando convocou que ele se unisse a ela em jejum. Para alguns, a atitude de Esther poderia parecer uma loucura, mas para ela era questão de sobrevivência. Em Deus tudo é possível, não há limites para a fé. Esther tinha conhecimento de que iria inadimplir a lei daquela terra e que poderia sofrer a mais ríspida consequência, a morte. Nas nossas limitações não devemos impedir-nos de prosseguir na jornada cristã, pois as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Lucas 18, 27. O apóstolo Paulo afirmou: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4, 13. Procurou o apoio do povo judeu. Isso é o que falta em alguns. A Esther, ela poderia ter empreendido toda essa façanha sozinha, mas o problema ali era de todos, não era só dela. O problema ali era uma batalha espiritual que deveria ser enfrentada por toda a nação e não somente por um membro da nação. O Senhor não teve que lhe dizer o que fazer. Ela apenas, nem precisou revelar para ela: olha, vai e fala com o seu conglomerado, com os seus companheiros ou colegas. Não, ela simplesmente sabia o que tinha que fazer e o que deveria ser feito e como deveria ser feito, e simplesmente atuou. Romanos capítulo 12, versículo 13, Paulo escreve o seguinte: comunicai com os santos as vossas necessidades, seguir a hospitalidade. Então, a recomendação de Paulo é que a unidade agrada o coração de Deus, em favor de um propósito, para que possamos sempre nos unir a favor de outrem, ou a favor de um objetivo ou um propósito, sempre na direção de Deus. Isso agrada o coração do Senhor, e não a solidão. Ninguém foi feito para lutar sozinho, mas todos fomos feitos para sermos companheiros uns dos outros, assim como Israel foi em quase todas as suas batalhas. Muito bem, 2 e 1 da nossa lição: simples em suas atitudes. A formosura do cristão não deve ser medida por sua beleza exterior, e sim pelo seu caráter. Assuero não ficou tão admirado com a beleza de Esther que lhe ofereceu Assuero ficou tão admirado com a beleza de Esther que lhe ofereceu até a metade de seu reino. Para Deus, a beleza interior é mais admirável que a beleza exterior. Para o Senhor, o mais importante é termos um espírito manso, tranquilo. Isso é o que realmente tem valor. Esther não estava preocupada com riquezas, mas em agradar a Deus. Uma mulher com essas peculiaridades não pode ser analisada como uma pessoa covarde, porém, como uma mulher que confia no Senhor para suprir todas as suas necessidades. Muito bem. Lhe ofereceu metade do seu reino. Observe. Veja que Esther, ela não esperava ser atendida desta forma, mas ela foi bajulada desta maneira, porque Deus, ele direcionou o horário do rei para ela de uma forma tão grande que ele ficou encantado. Uma mulher que confia no Senhor para suprir todas as suas necessidades. Então, Esther sabia a quem recorrer e sabia que ele tinha para oferecer a ela. O Senhor, além de honrar o pedido de Esther, que ela lhe passou em oração e em jejum, ela honrou seu jejum, potencializou o seu sacrifício, e o resultado esperado foi esse que nós vemos. Seja também como a rainha Esther. Coloque-se na presença de Deus, planeje, execute e deixe que o Senhor honre a sua palavra. 2 e 2 da nossa lição: dê um passo a mais. Esther concluiu que era necessário agir para preservar a sua vida e de todo o seu povo judeu. Ela transgrediu a norma, aproximando-se do rei sem um chamamento oficial. Contudo, encontrou graça perante o rei. Algumas vezes na nossa vida precisa de certa atitude em alguns períodos, e é sempre necessário dar um passo a mais. Esther não teve medo de dar um passo a mais
para conseguir livrar o seu povo da morte. Tinha conhecimento de que o Senhor abençoa a todos os nossos passos. Muito bem. Dê um passo a mais. Isso não significa, não se restringe a ter poder. Tá? Observe, não é essa a intenção que a lição quer passar, né? Mas sim de que nós podemos trazer um comportamento não esperado, seja humilde ou seja de ousadia. Muito bem. Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 7 diz o seguinte: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Veja que o Senhor, para nos dar a salvação, tomou uma atitude inesperada, uma atitude humilde. Tanto com autoridade ou autonomia ou sem autonomia, a nossa atitude na presença de Deus, guiado pelo Espírito Santo, nos trará grande resultado. Assim como o passo que Esther teve, assim como o passo que o Senhor Jesus deu por mim e por ti, e assim como o passo que você pode dar por Deus e também pelo seu próximo. 2 e 3. A segurança na confiança em Deus. Esther só pôde gozar da segurança divina porque confiou inteiramente no Senhor. Esther não confiou em si mesma e adicionou Deus em seu problema. Assim também ocorre com cada um de nós, quando acreditamos em Deus e lançamos sobre Ele toda a nossa ansiedade. Esther nos dá uma lição de como confiar em Deus. Ela se escondeu no esconderijo do Altíssimo e descansou na sombra do Onipotente. Muito bem? Lançando a segurança na confiança. Onde nós encontramos a segurança na confiança? Nós encontramos ao passo que nós conhecemos a Escritura Sagrada, não somente didaticamente, mas também em profundidade, literalmente em profundidade. À medida que você vai aplicando ela à sua vida, você vai ganhando mais confiança, mais experiência, mais profundidade com o Senhor. Lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. A ansiedade já foi lançada em alguns livros, Marcos Lucado mesmo escreveu um, sobre o mal do século. Eu já tive um problema muito sério com a ansiedade, e hoje, graças a Deus, eu a controlo. Então, o que pode ser eliminado, até mesmo ser suprimido, né, pelo simples ato de alcançar graça diante de Deus. E isso nos dá um comportamento são, puro e cristão, porque sabemos que o nosso dia de amanhã está nas mãos do Senhor. Quando nós descansamos nesta esperança, você pode ter certeza, meu irmão, toda ansiedade ela vai ser retirada dos teus ombros, o Senhor vai te dar tranquilidade para você colocar a cabeça no travesseiro e acordar no dia seguinte restaurado com todas as suas forças. Mas para isso é necessária experiência com o Senhor, e isso só Deus pode te dar, tá? Encerrando o segundo ponto da nossa lição, ensinei que, para alguns, a atitude de Esther poderia parecer uma loucura, mas para ela era uma questão de sobrevivência. Muito bem. Terceiro ponto da nossa lição: as vantagens de se fazer um planejamento. A vida cristã é uma guerra de fé que demanda estratégias e planejamentos para colocarmos nossas ações em práticas. Esther teve 3 dias para se planejar e só chegar à presença do rei no momento oportuno. Este tempo foi necessário para ela atingir o alvo estabelecido. O sucesso de Esther passou pelo período de preparação, oração e jejum, para agir de modo certo na hora certa. As pessoas vitoriosas instituem alvos, priorizam e planejam bem, como no caso de Esther. Muito bem? As pessoas vitoriosas instituem alvos, priorizam e planejam bem. Veja que essa batalha ela foi travada na dimensão espiritual e material. Esther ela não travou essa batalha somente ali no calor do momento ou no tempo secular. Ela foi travada também na dimensão espiritual. A gente já estudou isso em outra lição. Esther ela lançou uma estratégia de abordagem ao rei da Síria através da consulta ao Senhor. Quando ela lança essa estratégia, ela estabelece também uma rotina de oração e de jejum para combater no nível espiritual, porque ela sabia que se tratava de uma entidade maligna. Então nós devemos tratar todas as nossas lutas da mesma forma, com a sabedoria espiritual que Esther teve para tratar essa situação. À medida de que nós vamos enfrentando e compreendendo que existe aí fora uma miríade espiritual contra a sua vida, contra a minha vida, nós vamos compreendendo que as batalhas elas têm que ser ganhas aqui e também ser ganhas na dimensão espiritual. É para isso que nós dobramos os nossos joelhos e oramos, não somente para o atuar do Senhor aqui, mas quando você ora, quando você fala com Deus,
né, todo espírito contrário, ele é repreendido de próximo de você, porque você está adentrando a presença do Rei. Então não é só o fato de orar, é o fato de orar que você está dirigindo a sua oração para um objetivo a ser atingido, a um resultado a ser conseguido, uma vitória a ser conquistada. Mas o ato de você se render a Ele já faz com que o Senhor afaste de ti toda entidade maligna, porque Ele sabe que você está em inteira dependência dEle. Talvez isso tenha sido a falha de alguns cristãos. 3 em 1 da nossa lição. Planejar é preciso. O planejamento na vida do cristão deve considerar boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Deus planejou tudo e efetuou o seu projeto. Ele entregou ao homem a incumbência de dominar a sua criação. Tendo sido criado à imagem e semelhança do Criador, o homem é um ser que deve se planejar em tudo também. Planejar é preciso. Planejamento, ele visa o que? Ele visa tudo. Ele visa o que precisa ser feito, o que será feito, quando será feito, como será feito e quem o fará. Tendo as respostas para essas perguntas, só basta colocar em execução. Também não adianta você fazer um planejamento, ou você, por exemplo, construí-lo, concebê-lo mentalmente, mas não manuscrito. Isso também não adianta, porque cai ao esquecimento, você não executa. Colocar em manuscrito também, mas não começar a executar também não vai adiantar. Então, quando você faz um pensamento, você pensa, olha, eu vou fazer tal coisa, aí você se programa gradativamente para executar cada uma dessas opções, também faça necessário que você já comece de imediato organizando-se para a execução, para que não caia esquecimento e fique sem nada, somente no nome de planejamento, não seja um planejamento concluído. Desta mesma forma, nós sempre precisamos saber buscar ao Senhor, também planejar como permanecer na presença do Senhor, como estar preparado para receber a sua intervenção divina, que até para isso nós temos que estar preparados, para receber a intervenção divina do Senhor. Lembra de Daniel? Orou os 21 dias, estava preparado para receber. Não recebeu porque ela foi interrompida por um outro motivo, mas logo o Senhor tomou providência para que a bênção se aproximasse do seu servo. Então devemos estar preparados para a intervenção. 3 e 2 da nossa lição, desculpe. O planejamento produz sucesso. Os episódios narrados no livro de Esther ocorreram quando a maior parte do povo de Israel continuava vivendo no exílio. O local da história de Suzã, a cidade onde o rei da Pérsia e Média habitava. O primeiro planejamento traçado por Esther e Mardoqueu foi não divulgar a ninguém que era judia. O segundo foi planejar o momento certo de falar com o rei. Após 3 dias, não falou diretamente, mas ofereceu um suntuoso banquete. Todo este plano traçado por Esther era acreditando que Deus livraria ela e a sua nação da morte. E realmente aconteceu. O planejamento produz sucesso. Tem algumas situações que o pastor ele direciona para nós aqui, que não são compreendidos como planejamento, justamente por não ter uma programação. Os passos foram atingidos de forma imediata, tá? Não é considerado como planejamento. Agora, o passo de Esther, entrar na presença do rei, orar ao Senhor, buscar a presença do Senhor, isso aí sim foi um planejamento. Tá? Observe que Esther, ela lança a mão do seu planejamento e não abandona. Ela poderia muito bem ter orado o primeiro dia e já ido lá no pátio exterior, para que o rei visse ela, ou para que ela visse o rei e tentasse alguma coisa. Haveria 2 ocasiões, uma que poderia dar certo, outra que não poderia dar certo. Uma que ela poderia ser morrer ou ela poderia ser expulsa do reino. Tá? Havia essas 2 situações. Mas pelo contrário, ela persiste em manter a rota do planejamento que ela construiu. Ela não se deixou cair no engano da ansiosidade. Ela esperou encerrar exatamente os dias que ela pediu ao povo de Israel e só logo após é que ela vai à presença do rei para não correr nenhum imprevisto e não acontecer nenhuma surpresa como aconteceu com Ramã, que estava completamente despreparado e aconteceu o que ocorreu com ele. A forca que ele havia preparado ficou para ele mesmo. 3 e 3 a nossa lição. Espere o momento certo. Diante da bela história de Esther, temos aprendido que devemos agir no momento certo. Temos que saber o momento apropriado de lutar, pois se partimos de qualquer jeito, e na ocasião errada, com certeza haverá uma enorme probabilidade de sermos atingidos pelo inimigo. Espere o momento de Deus, Ele sabe todas as coisas no tempo certo, dirá para você e como fazer. Conclusão. Não, aliás, encerrando o nosso terceiro ponto da nossa lição, eu ensinei que
O sucesso de Esther passou pelo período de preparação, oração e jejum para agir de modo certo na hora certa. Conclusão da nossa lição. Nessa lição vimos que na hora em que foi preciso, Esther foi ousada, mesmo correndo risco de morte para salvar a sua vida e a de seu povo. Aprendemos com Esther a importância de cumprirmos nosso papel neste mundo, crendo em Deus que nos chamou e capacitou. Graças a Deus, amado irmão, mais uma lição concluída pelo bom e santo nome do Senhor Jesus Cristo. Sou carente das vossas orações, para que o Senhor me dê graça, continue me dando força para continuar esse trabalho. E eu peço que na próxima semana nós estejamos juntos novamente para estudar mais uma partícula da Palavra de Deus. A paz do Senhor a todos, amados irmãos.